Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre mais uma bizarrice bolsonarista, dessa vez ligada aos livros, né? Aconteceu há alguns dias que foi a censura de alguns livros lá em Santa Catarina por um governador bolsominion, tá? E isso denota, mais uma vez, para quem ainda não entendeu, né, a falta completa de conexão com a educação, com a literatura, com a filosofia, dessa direita brasileira, especialmente dessa direita bolsonarista. Enfim, mas de maneira geral isso acontece até em outros âmbitos da direita também. Eu estou sofrendo isso na minha vida pessoal agora, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vai lembrar também alguns casos históricos aí de proibição de livros, tá? Que são muito frequentes nessas... Volta e meia tem nesses arroubos autoritários e normalmente eles vêm de grupos enfim, conservadores e pobres de complexidade, pobres de diálogo, né? E tudo mais, tá? E aí antes eu já deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá. Minhas comunicações privadas estão sabotadas, né, por um grupelho nojento, que é uma gente que justamente gosta de ficar censurando os outros, né? E aí eu não estou conseguindo vender os meus livros aqui, mas eu vou continuar publicando aqui o Zap e tentando me livrar dessa gente para poder seguir a minha vida aqui da forma correta, que é sem ninguém te perturbando, enchendo teu saco, aborrecendo tua vida com lixo, né? Tá? Enfim, pessoal, então é isso, tá? Aqui a dica mais uma vez do livro, tá? E vamos falar então um pouquinho sobre esse caso, né, do governador bolsonarista, tá? Vou deixar os links para vocês aqui embaixo também, tá? Então é o seguinte, ó, a Secretaria de Educação do Governo do Estado de Santa Catarina, aqui é um reduto bolsonarista, né? Bolsonaro ganhou lá, né? No Sul, de maneira geral, né, a direita ganha, e o Bolsonaro então ganhou mais ainda, né? Porque é um sujeito conservador, um extremista, e a maioria dessas células neonazistas que têm aparecido no Brasil nos últimos anos tem aparecido por lá, né? Então, quer dizer, isso denota todo um tipo de problemática ali da região sul que tem que ser pensada e dialetizada aqui sistematicamente, né? Então a Secretaria de Educação do Governo do Estado de Santa Catarina publicou um ofício informando que 9 livros serão retirados das bibliotecas das escolas estaduais lá de Santa Catarina, né? O ofício foi assinado pelo Supervisor Regional de Educação Valdemar Ronsen Júnior e pela Integradora Regional de Educação Anelise dos Santos de Medeiros, tá? E o governador é o Jorginho Melo, do PL, tá? Que é um partido do Bolsonaro, né? O ofício diz o seguinte: determinamos que as obras listadas abaixo sejam retiradas de circulação e armazenadas em local não acessível à comunidade escolar, né? Olha só o que eles dizem, né? E aí as obras, são 9 livros, né? Dentre eles o Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, que virou um filme, inclusive, muito, muito conhecido, né? O It, a Coisa, que é um livro de terror, suspense com terror, do Stephen King, que inclusive é um dos escritores que está cotado para ganhar o Prêmio Nobel nos próximos anos, né? O Diário do Diabo, Os Segredos de Alfred, que é a biografia do maior teórico do nazismo, né? Escrita por Robert Whitman e David Kinney, tá? Coração Satânico, né? Do William Hjortsberg, né? É um nome aqui que parece que é norueguês, né? E O Exorcismo, do Thomas Allen, tá? E mais 4 livros também dentro dessa lista. E aí vocês podem perceber que tem, né, alguns com conotação religiosa, exorcismo e tal, e outros que criticam governos de extrema-direita, que foi o caso do nazismo, né? E isso não é à toa, né, que está sendo censurado por essa gente lá do Sul, tá? Os motivos, eles publicaram uma nota dizendo o seguinte, ó: apenas alguns dos títulos das bibliotecas das unidades escolares da região estão sendo redistribuídos, buscando melhor adequar as obras literárias às faixas etárias das diferentes modalidades oferecidas na rede estadual de educação, tá? E aí finaliza: obras específicas para o público adolescente e adulto, né, tinham sido enviadas pela antiga gestão para escolas com alunos de uma faixa etária menor, como as que apenas têm estudantes do ensino fundamental, tá?
E aí é o seguinte, né, vale a pena já falar que isso é uma questão muito complicada, porque tem vários autores que são cânone, né, que são autores que são obrigatórios, inclusive no vestibular, né, para além de serem, enfim, né, grandes escritores da história da humanidade, da história do Brasil, né, enfim, e que muitas vezes entram enfim, nesse reducionismo, né, nesse atraso dos conservadores, e normalmente eles são de direita, né? Então, quer dizer, Nelson Rodrigues, né, Dalton Trevisan, você vai ter vários autores aí que têm uma literatura mais, né, ligada ali a elementos de sexualidade, de costumes mais rebeldes e tal. Isso normalmente né, enfim, isso gera uma grande ojeriza nos conservadores de todos os níveis, né, conservadores na política de Estado, conservadores vários tipos de conservadores se incomodam com essas coisas porque, enfim, tem a sua visão atrasada ali de mundo e de vida, né? Então, quer dizer, e aí, bom, né, a história da humanidade já passou por vários casos desses, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. Não só ligados à literatura, mas também à filosofia, à ciência, tá, de maneira geral. E aí, continuando a notícia, né, a medida foi denunciada para o Ministério Público pelo suplente de vereador de Florianópolis, Leonel Camazão, do PSOL, tá? E o PSOL afirmou em nota que se trata, abre aspas, né, se trata de uma censura grave e é mais um sintoma da agenda ideológica do governo Jorginho Melo, que se mostra antidemocrática e autoritária. Né? Ele fala de agenda ideológica e eu acho que, inclusive, talvez seja até mais que isso, né? Porque a discussão ideológica ela se insere dentro de um contexto democrático. Né? Quando há um viés autoritário, não há nem ideologia em jogo ali, há autoritarismo puro. Né? E isso tem que ser banido, tem que ser rechaçado, tem que ser dialetizado sistematicamente, né, pelas pessoas que têm uma perspectiva mais democrática e mais ampla de sociedade. Tá? O documento foi assinado, então, né, o documento do PSOL foi assinado pelo Leonel Camazão, pelo Ivan Valente, deputado federal de São Paulo, o deputado estadual Marcos José de Abreu, do PSOL de Santa Catarina, e o vereador Afrânio Tadeu Bopré, também de Santa Catarina, também do PSOL, tá? E aí, pessoal, enfim, então essa é a notícia, tá? Quer dizer, tentaram censurar alguns livros ali, e assim, essas coisas, quando você não ataca na base, daqui a pouco elas começam a se expandir, né? Então é interessante aí colocar essa questão no debate público, chamar atenção para esses arroubos autoritários dessa extrema-direita que a gente tem visto aí, e também dos cínicos e canalhas que não fazem parte exatamente do mesmo perfil do Bolsonaro, mas que entram, né, nessa onda aí, né, meio que de malandragem. Né? É o caso, por exemplo, teve aí, parece que ontem o Estadão, né, que é um jornal que não é muito defensor da democracia. Eu já fiz vídeo falando sobre isso aqui também, que eles mandaram embora lá uma mulher que era psicanalista, inclusive, né? E porque ela fez um vídeo elogiando lá o Bolsa Família, elogiando o MST. Então, quer dizer, fizeram agora publicaram uma fake news em relação ao Flávio Dino. Então, quer dizer, né? Esses grupos, eles é muito mais interessante para esses grupos que não se dizem autoritários, um autoritário como Bolsonaro do poder, do que uma pessoa de esquerda. Né? Então é interessante pensar isso, porque a direita brasileira é muito complicada, já fiz vários vídeos sobre isso aqui. Eu estou aturando, né, há anos, né, ataques sistemáticos de gente que tem conexão com essa ideologia aí, tá? Então eu sei bem do que eu estou falando e posso dar esse depoimento aqui, tá? Enfim, pessoal, e aí, para pensar na história dessa questão, né, da proibição de livros, ataques aí à vida de pessoas que pensam, refletem, publicam coisas para poder, enfim, refletir, gerar debate, gerar diálogo, vale falar do Index Librorum Prohibitorum, né, que é justamente o índice dos livros proibidos, que foi uma lista de obras criada, né, pela Igreja Católica em 1559 no Concílio de Trento. Tá? Então buscava proibir, de fato, ali a leitura de obras heréticas,
com conteúdo sexual, com, enfim, inclusive com ideologias políticas também, que eram contrárias à igreja, né? E, enfim, anticlericais e tudo mais, tá? Então isso foi criado em 1559 e o objetivo era reagir, aí é que entra a questão, né? Qual era o objetivo desse index, né? Era reagir ao avanço da reforma protestante, tá? Isso é muito importante, muito interessante falar disso. Só para finalizar aqui ainda esse primeiro fato, né? 550 livros foram proibidos nesse primeiro index, né? E é interessante falar, é interessante ponderar aqui, que esse index que surge em 1559, ele surge na esteira do aumento da produção dos livros, que foi justamente um passo além ali depois do surgimento da imprensa com Gutenberg e da reforma protestante com Martinho Lutero. Então já deixo para vocês aqui, inclusive, uma referência interessante aqui, que é esse livro aqui do Michael Hart, né, As 100 Maiores Personalidades da História, tá? E aqui tem tem um capítulo falando sobre Martinho Lutero, um capítulo falando sobre Gutenberg, eu já fiz vídeo sobre isso aqui também, né? Então, quer dizer, explica bem aí essa questão e por que esse index, e aí você passa a entender o porquê que esse index apareceu ali naquele momento, né? Vale a pena também, mais uma vez, deixar aqui a dica deste livro aqui, que é o Perseguições Religiosas, tá? Do James Hout, e aqui você também tem, contato direto aí com os crimes cometidos pela igreja, ou enfim, as perseguições violentas cometidas por eles, a todas as pessoas que iam contra o que eles pensavam, né, e tal, os pensadores e tudo mais, tá? Enfim, e aí, antes ainda de passar para a lista aqui, né, porque tem uma lista do index, né, que eu vou passar para vocês aqui, alguns exemplos, enfim, inclusive com os livros aqui também, vale falar um pouquinho dessa coisa da reforma protestante, né? Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque nós no Brasil não tivemos, né, o Brasil não foi resultante de nenhuma reforma protestante, ou seja, de nenhum tipo de movimento que fosse contrário a uma certa ditadura discursiva, uma ditadura linguística, uma ditadura, enfim, né, de contexto ali, né? Como aconteceu na Europa com quase todos os países, especialmente com as grandes potências que se formaram ali, né, no Renascimento, né? Na época ali, um pouco antes até o Renascimento e tal, no final da Idade Média, né? Isso começou a ser... Se vocês escutarem o barulho de chuva aqui, é porque está chovendo pra caramba aqui no Rio de Janeiro, tá? Então talvez apareça aqui o barulho da chuva para vocês aí. Mas enfim, continuando, tá? Então, os países da Europa se formaram, né, com uma crítica violenta ali ao latim, que era justamente a língua da igreja, e a partir de quê? A partir da reforma protestante e da imprensa, né? Mas por que a reforma protestante foi muito importante nesse contexto? Porque, primeiro, ela vendia a ideia de que a Bíblia tinha que ser lida por todos, né, e independente da mediação da Igreja Católica, e aí isso gerou o quê? Gerou traduções da Bíblia para várias línguas, né, da Europa, alemão, francês, inglês, porque a Bíblia era proibida, né, a Bíblia não podia ser traduzida do latim, ela só podia ter acesso à Bíblia quem era da Igreja Católica lá, né, o clero, tá? Então isso abriu ali essas traduções, e ao mesmo tempo essas traduções para as línguas vulgares, chamadas línguas vulgares da época, né, passaram a estabelecer inclusive um valor amplo, positivo e crítico para essas línguas. Essas línguas passaram a figurar como elemento crítico ao poder do latim daquela época, né? Já deixo para vocês aqui mais uma vez a referência da Pascal Casanova, tá? Que é esse livro aqui, que eu já fiz vídeo sobre ele aqui, né? Tá? E é um livro brilhante, um livro sensacional que conta essa história aí, tá? Da formação das literaturas da Europa, né? A partir dessa negação do latim, tá? Então, enfim, isso é muito interessante de pensar, né? Por quê? Porque no Brasil a gente não teve essa dialética, né? A gente não teve essa prática crítica da língua lá na sua origem, na origem do país, né? O Brasil não começou a partir de uma perspectiva crítica, como aconteceu na Europa. Isso não significa
que a experiência brasileira seja, digamos, né, enfim, seja ruim em si mesma, ou que os nossos problemas sejam incorrigíveis, né? Longe disso, tá chovendo pra caramba aqui agora, né? Mas enfim, o fato é o seguinte, que isso é uma diferença importante, né, da experiência europeia para a nossa aqui, tá? E tem um segundo motivo também que eu acho interessante de citar para falar disso aí. Esses conservadores atuais que eu estou citando aqui, né, que são conservadores da política de Estado, conservadores conservadores de todas as ordens, eles também estão, assim, praticamente em todas as vertentes evangélicas, pentecostais, neopentecostais que a gente tem no Brasil atual, né? Igreja a Igreja Universal, enfim, a do Silas Malafaia, né, e a do R.R. Soares, todas essas igrejas aí, elas têm essa perspectiva de censurar aquilo que é contrário à religião, o que é uma característica que, ainda que seja óbvia na religião, ela é meio que discordante, distoante daquilo que foi a reforma protestante original na Europa e como que aquilo ali foi se deslocando, né, para as práticas políticas e culturais da Europa daquela época, tá? Então a gente pode até dizer que a gente tem hoje um neoprotestantismo no Brasil mais atrasado nesse ponto aí do que aquele do século XV, do século XVI, tá? E aí, pessoal, então, voltando aqui, né, a última edição, tá? Então eu falei que a primeira edição do Index da Igreja foi publicada em 1559 e a última foi publicada em 1948, tá? E aí, para vocês verem, né, a primeira tinha 550 livros, a última já tinha 4.000 títulos censurados pela Igreja por heresia, imoralidade, sexualidade explícita e até por motivos políticos, né? O que também denota aí o risco frequente, não só das religiões, mas também de todos aqueles que têm um pensamento radicalmente dogmático e se disfarçam, né, por dentro da política, por dentro dos campos psi, né, e outros campos mais aí, tá? Bom, então filósofos, cientistas, romancistas e poetas já foram proibidos por essas listas, tá? E aí eu vou falando alguns aqui para vocês e vou mostrando livros, tá? Para a gente finalizar essa discussão de hoje, enfim, deixar esse tema aí também para poder voltar em outros vídeos aqui do canal, né? A gente manter essa reflexão aí, tá? O Galileu foi proibido. Galileu, inclusive, passou os últimos anos dele de vida preso, né, por discordar da igreja ali e tal. O Copérnico, né? O Charles Darwin também está aqui, Origem das Espécies, que é um livro que eu li ainda adolescente, tá? Que é um livro sensacional aí. Então, quer dizer, o Darwin também foi, né, totalmente... E tem provocação, acabei de falar aqui, tem provocação dessa gentalha aqui fora, porque eles são isso aí mesmo. Eles são lixo humano, são covardes, são medíocres e ficam aqui perturbando aqui fora, vomitando ódio na minha vida. Mas gente que assim, eu quero eles longe de mim, não consigo, né? Tô tentando, inclusive, na justiça agora. Eu fui outro dia na Defensoria Pública, eu fui coagido lá dentro por gentalha orientada por esses animais que estão aqui fora vomitando ódio contra mim agora aqui, entendeu? Então, enfim, nem na chuva eles não sossegam, nem nas para se ver o tamanho do ódio dessa gente, né? Que são isso aí, é lixo, né? São lixo, tá? Então, voltando aqui, vou dar mais uma chance para eles vomitarem ódio lá fora. Vamos lá, né? Aqui, A Origem das Espécies, livro que eu li quando era adolescente, né? Do Charles Darwin, certo? E vou continuar lendo até morrer. Vai ter que me perseguir até morrer, gentalha. Não tem jeito, entendeu? É isso aí, tá? Então, continuando, Galileu, falei, Copérnico, tá aí, todo vídeo tem 2 minutos, 3 minutos perdidos por culpa desses animais, desses bandidinhos de 5ª categoria, né? Essa gente pequena, medíocre, né? Que estão aí vomitando ódio na minha... Sabe por quê que eles estão fazendo isso? Porque eu sou mais importante para eles do que eles para mim. Essa é a grande questão, entendeu? Mas continuando então, vamos lá. Outros exemplos aqui, tá? Maquiavel, o príncipe do Maquiavel também, tá? Foi proibido pela igreja. O Erasmo de Roterdã, tá aqui, o Elogio da Loucura, que é um livro muito interessante para se ler,
para poder proteger a mente de contato com essa gentalha patética que é essa que está me atacando aí já tem muito tempo, tá? Erasmo de Roterdã, Elogio da Loucura, livro sensacional, tá? Que mais, pessoal? Vamos lá. O Thomas Hobbes, né? Tá aqui o Leviatã do Thomas Hobbes, grande livro também, que foi proibido pela igreja, também pelo Index, né? Que mais? Vamos lá. O René Descartes, né? Tá aqui ó, o René Descartes, o Discurso do Método, né? E o Regras para a Direção do Espírito, tá? Vamos lá, o que mais, pessoal? Foi proibido aqui também Jean-Jacques Rousseau, Contrato Social, tá aqui, né? O Rousseau foi proibido também pela igreja, por motivos óbvios, né? O contrato social é algo que vai para além de qualquer tipo de dogmatismo, autoritarismo, né? E essa gentalha odeia isso aqui, né? Não só os autoritários da igreja, mas esses autoritáriozinhos de quinta que ficam perturbando os outros na rua também, né? Odeiam isso aqui, né? O que mais? O Kant, né, também foi proibido, está aqui o Crítica da Razão Pura, também por motivos óbvios, né? Pensamento crítico é uma coisa que incomoda profundamente essa gentalha, né? Profundamente, né? Inclusive alguns deles negam a filosofia de forma cínica e patética ao mesmo tempo, né? E ficam posando de pensadores, né? É um negócio assim muito engraçado, né? Acredita quem quer, né? Enfim. Que mais? O Montesquieu foi proibido também, o Voltaire, né? O Daniel Defoe, tá aqui o Robinson Crusoe, tá aqui né? Também foi proibido pela igreja, tá? É outro livro que eu li quando adolescente também, foi um dos primeiros livros que eu li na vida, tá? O Robinson Crusoe, certo? E ó, por acaso eles não, né? Agora é porque quando eu acuso aqui, eles esperam, né? Porque eles gostam de fazer sempre assim, né? De surpresa, né? Perturbar os outros de surpresa, porque é lixo, né? O que mais, pessoal? Vamos lá então. O Victor Hugo foi proibido também, o autor dos Miseráveis, né? O Flaubert foi proibido, tá aqui, né? Esse livro aqui que tem 3 contos do Gustave Flaubert, tá? Certo? Que mais? Vamos lá. O Honoré de Balzac, tá aqui o Ilusões Perdidas, que é um romance muito interessante do Balzac também, tá? Honoré de Balzac foi proibido também pelo Index da igreja. Enfim, o que mais aqui, né? E tem o Sartre também foi proibido, né? O filósofo Jean-Paul Sartre, e uma quantidade gigantesca de outros autores, porque, né, só na última edição foram 4.000 livros proibidos, quer dizer, né? Essa sanha, né, covarde, medíocre, patética, atrasada e pobre dessa gentalha autoritária que a gente tem que volta e meia aturar aí na história da humanidade, tá? O Index foi abolido pela igreja em 1966, no dia 15 de junho, através de uma publicação no Jornal do Vaticano, L'Osservatore Romano, tá? Então foi abolido lá o Index em 66, tá? A Bíblia cita, inclusive tem uma citação na Bíblia, tá? De uma fogueira de livros proibidos no Atos dos Apóstolos 19:19, o que mostra que a gente tem que ter sempre cuidado com essa gente que fica vendendo a Bíblia como o livro mais importante. Sempre cuidado, porque ali tem de tudo, né? Tem histórias interessantes, bacanas ali de empatia, de piedade, etc., de alteridade, mas também tem de violência, tem de baixo nível, de podridão, né? Então, quer dizer, tem sempre que tomar cuidado com isso aí, tá? A partir do século XVIII e XIX, né, vale dizer, com o avanço do iluminismo, a igreja começou a perder poder. Então, na verdade, o Index durou mais de 400 anos, tá? Ele começou em 1559, acabou em 1966, foram 407 anos aí que ele durou. Porém, nesse período todo, né, a maior parte desse período ele não tinha tanta validade, né? Ele servia muito mais para as pessoas que eram ali fervorosas, mais, enfim, né, fanáticas, porque a sociedade foi caminhando, foi avançando para outros níveis e, enfim, né, o iluminismo surgiu, movimentos de filosofia, tudo isso foi ampliando aí, e o Index passou a ser uma coisa meio, né, com um poder muito parcial, né? Agora, como essa gentalha autoritária volta e meia sai do buraco, né? Então, e eles estão, inclusive, tem alguns que têm, inclusive, dinheiro, poder e tal, e conseguem fazer, né, cagadas gigantescas na vida de outras pessoas. Eu falei sobre isso num vídeo que eu fiz recentemente sobre o suicídio da Carol Heller, né?
Então, quer dizer, né, tem que ter sempre muito cuidado com essa gente, porque eles são perigosos, né? E aí, pessoal, então a igreja foi perdendo, né, o poder, tá? E finalizando, né, essa questão dos evangélicos que eu já falei hoje, né? E aí eu deixo duas referências finais aqui, tá, para poder refletir essa questão, tá? E para deixar de dica para vocês aí, tá? A primeira é o filme do François Truffaut, né, um cineasta francês, que foi lançado inclusive no ano de 1966, exatamente no ano em que acabou lá o Index, tá? Ele lançou um filme chamado Fahrenheit 451, que foi uma adaptação de um romance do mesmo nome do escritor Ray Bradbury, tá? Eu já vi o filme é interessante, e se não me engano tem até no YouTube, legendado, tá? E dá para você encontrar ele lá, né? Ele conta a história de uma cidade na qual os livros passaram a ser queimados, né? Tá? Então, quer dizer, é legal ver isso porque volta e meia, como eu falei, essa gente mete aí a cara para fora do buraco e fica querendo fazer cagada na vida dos outros, tá? E a segunda e última dica aqui, final, é esse livro aqui da Ana Maria Machado, tá? O Como e Por que Ler os Clássicos Universais Desde Cedo, tá? Porque aí você não fica, né, enfim, com essa mentalidade tacanha e patética de ficar querendo censurar livros, censurar a vida privada dos outros, censurar, né, o exercício democrático ali, censurar as pessoas na rua, que é isso que eu estou aturando esses animais fazendo comigo já tem muito tempo, tá? Então fica a dica aí da Ana Maria Machado, tá? E enquanto eu vou aturando, estão fazendo ali de novo ali fora as provocaçõezinhas de baixíssimo nível, porque são o lixo que são, e eu vou continuar lutando contra a presença desses animais na minha vida até o final, tá? Então deixo aqui a dica mais uma vez da Ana Maria Machado, grande livro, tá? Como e Por que Ler os Clássicos Universais Desde Cedo, para, repito, não virar um lixo humano como essa gente medíocre que segue cometendo crime contra mim todo dia aqui. Beleza? Então vamos torcer também para, ao mesmo tempo que eu... Vamos torcer para que eu consiga me livrar dessa gentalha, né? E ao mesmo tempo que as pessoas lá que são mais inteligentes, né, de Santa Catarina consigam se livrar dessa onda bolsonarista que continua lá sufocando, né, enfim, o pensamento e, enfim, atacando as pessoas lá, gerando inclusive morte, neonazismo e tal. E da mesma forma que eu tenho aturado aqui esses perversinhos de quinta categoria enchendo meu saco todo dia. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente volta no próximo vídeo do canal. Um grande abraço aí, tamo junto, fui!